Vida no movimento, física pra querer. Vou voar alto com meu conhecimento. Saudações terráqueos, vida longa e próspera, espero que estejam bem. Na série de Isto Poderia Ser a Sua Prova, vamos para mais uma questão muito importante. Hoje nós iremos revisar, pessoal, dois tipos de áreas da física, ok? Duas áreas diferentes. Vamos comentar um pouco sobre hidrostática, um assunto bastante relevante, e ainda sobre conceitos ligados à óptica, também uma área bastante importante dentro do nosso estudo, ok? Bom, no primeiro momento, nós devemos relembrar que a hidrostática, ela traz aí, né, nesses conceitos gerais que a gente estuda, algumas ideias que são bem marcantes. Então aqui a gente está estudando a ideia de pressão, a força de empuxo, que é aquela força de sustentação que os corpos sofrem ao estarem imersos em algum tipo de fluido, seja na água, no ar e por aí vai. Então quando eu penso, por exemplo, sobre a água, então nós sabemos que a pressão hidrostática no ponto 2, ela é a soma da pressão no ponto 1 mais a própria pressão hidrostática, que é ρ vezes G vezes H, ok? Então aqui nessa brincadeirinha, o que eu estou relacionando? Se eu pegasse um tanque, por exemplo, e esse tanque cheio de líquido, e a partir desse tanque com líquido, né, eu devo considerar algumas pressões. Por exemplo, a pressão lá em cima é a pressão 1, em geral será a pressão atmosférica, não é assim? E aí a coluna de líquido que estiver sobre mim vai exercer uma determinada pressão. Então, nesse sentido, vejo aqui ó, um cilindro se formando, lá embaixo o ponto 2, e aí a lei de Stevens começa a fazer sentido. A pressão lá no ponto 2 ela é igual à pressão do ponto 1, que é lá em cima, mais a própria pressão hidrostática ρgH. O H é referente a esta coluna aqui, ó. Essa coluna de líquido que está pressionando o corpo lá embaixo, ok? Então, lei de Stevens é muito importante. O que ela nos ensina? Alguns conceitos que são bem chave. Como, por exemplo, se a gente estiver tomando um tubo na forma de U aqui, ó, esse tubo em forma de U, nós também sabemos que pressões na mesma altura serão iguais, ok? Então, se eu pegar dois pontos desse tubo, eu só posso dizer que ele está em equilíbrio quando na mesma altura o líquido estiver atuando aqui. Então, por exemplo, enchi com esse líquido azul, ó. O líquido azul só vai estar realmente em equilíbrio quando os dois lados do seu tubo em U aqui estiverem com a mesma altura. Pode existir de um outro líquido ainda tomar uma parte aqui. Então esse líquido ele fica uma parte dentro, uma parte fora. E aí nessa altura pontilhada eu sei que as pressões são iguais, ok? Lá em cima as pressões elas têm valores bem estranhos, bem diferentes, mas é porque esses líquidos têm densidades diferentes também, ok? Mas o conceito legal da hidrostática, para a gente relembrar, é a ideia de empuxo, e aí a gente calcula o empuxo como sendo a densidade do líquido. Aí eu estou simplificando para falar líquido, ok? Porque na verdade é do fluido, porque pode ser o ar, a água, né? Qualquer tipo de fluido aí funciona. Então é a densidade do líquido como simplificação, o volume que está submerso, o volume abaixo da linha d'água, ou seja, aquele volume que é igual ao volume que eu desloquei, o volume que eu joguei fora desse líquido, ok? E multiplicando ainda pela gravidade. Então o empuxo ele é d vezes v vezes g, que é o dvg, devagar, não é isso? Então a ideia geral aqui do empuxo é multiplicar a densidade do corpo pelo volume que está abaixo do nível da água e a gravidade, ok? Bom, então nessa brincadeirinha a gente consegue entender que o empuxo ele é uma força que vai atuar nos corpinhos. Então vou colocar aqui o nível da água, vou mergulhar uma esfera. Aí eu vou escolher metade da esfera dentro, metade fora, ok? A parte do volume submerso é só essa metade aqui da esfera. E a outra parte, a parte que está fora, não entra no meu cálculo. No volume submerso, eu só devo colocar a parte do corpo que está abaixo da linha d'água. Então você não pode colocar o volume todo da esfera, isso seria um erro, ok? E a dinâmica aqui desse processo vai ficar força, peso puxando para baixo e atuando para cima a força de empuxo, ó lá.
Então, tenho peso atuando para baixo e a força de empuxo, ok? Vetor força-peso, vertical para baixo, vetor força de empuxo, vertical para cima. E aí, esses dois caras estão se equilibrando. O equilíbrio que acontece quando essas duas forças se igualam, tá bom? Bom, a partir dessas ideias iniciais, a gente já consegue pensar um pouco em problemas relacionados a empuxo. Vamos tentar fazer aqui uma questão para a gente ilustrar esses conceitos de certa forma, tá? Então, no primeiro momento, diz: em 18 de junho de 2023, o submersível Titan da empresa de expedições OceanGate sofreu um acidente no mar do Atlântico Norte, Canadá, quando levava uma expedição de 5 pessoas para ver o local do naufrágio do navio Titanic. Segundo as investigações do acidente, o casco do submersível não suportou a alta pressão na profundidade de 2.500 metros, sofrendo uma implosão que causou a morte dos tripulantes. Então a gente também se lembra que quando eu falo de hidrostática, né, na água tem aquele númerozinho mágico que é muito bom lembrar: 10 metros de coluna d'água equivale a 1 atm de pressão, que é 10 elevado a quinta pascal aproximadamente. Então, esse cálculo aqui é muito útil para entender alguns problemas, ele agiliza o nosso raciocínio. Então, você já deve imaginar que a 2.500 metros existia um aumento da pressão sobre o casco desse submersível aí, que era um aumento bastante considerável. Então, eles estavam com 250 atmosferas de pressão a mais, ok? Então, não é pouca coisa, tá? E aí ele diz ainda o seguinte, ó. Se no local do acidente a relação da pressão em função da profundidade do mar é mostrada na figura abaixo, indique o valor correto da pressão. Aí, antes de continuar a ler, eu olho para o gráfico e vejo a altura em quilômetros, então ela vai até o 2,5 quilômetros, que são 2.500 metros, e vejo as pressões em 10 a quinta. Então ele já colocou aqui, ó, 101 atmosferas, 251 atmosferas, que seria uma atmosfera a nível do mar, mais 250 devido à queda, à descida, perdão. E aqui eu vejo uma reta, né, crescente, mostrando que esses valores vão aumentando aqui juntos e por aí vai. Mais profundidade quer dizer mais pressão, não é isso? Aí ele diz, do mar é mostrado na figura, indique, aí o comando agora, indique o valor correto da pressão em 3.800 metros abaixo da superfície, profundidade onde se encontram os destroços do Titanic, e use G igual a 10. Bom, é relativamente fácil, porque agora eu entendi que essa função aqui, né, ela funciona de uma maneira tranquila. Então, 1 está para 101, 2,5 está para 251, eu já poderia resolver a questão assim, tá bom? No estilinho regra de 3, até porque é uma função linear aqui. Então, tem N maneiras de você resolver. Você pode calcular a pressão no ponto 2 como sendo 1 atm mais ρ, g, h, e substituir os valores que ele te dá aqui, porque o que você não tem na equação é o ρ e o g, tá vendo? Mas a pressão 2 você consegue tirar do gráfico e a altura você consegue tirar do gráfico, sendo que a primeira pressão é a pressão de 1 atm. Então, na verdade, isso aqui é muito, muito, muito tranquilo. Se eu aplicar os primeiros valores, eu consigo resolver como funções, né? Só pelo conhecimento de funções da matemática. Se isso não ficar legal para mim, se ainda não estiver legal, aí eu poderia fazer nesse estilinho regra de 3 aqui, que também funciona, tá? Então, eu vou pegar aqui o segundo valor, ó. Se eu tenho 101 para 1 mais ρ, g, altura 1 km, tá vendo? Então, eu consigo concluir que 101 menos 1 é igual a ρ vezes g é igual a 100. Isso aqui é um passo intermediário, eu ainda não terminei. Aí eu vou aplicar de novo a mesma função, que seria P2 igual a 1 mais a pressão hidrostática ρgh. Aí P2 eu quero encontrar, mais igual, né, a 1. Aí o ρ vezes g é 100, tirei isso aplicando naquele primeiro ponto aqui, fiz no primeiro ponto, vezes a altura, que agora é de 3.800 metros. Daí consigo escrever assim, ó.
P2 é igual a... Bom, aí 3.800 metros, como aqui está em quilômetros, então eu tenho que passar esse 3.800 para 3,8. Então fica 1 mais 100 vezes 3,8. Porque aí de metros eu passei para quilômetros. P2 é igual a 1 mais 380. Pressão 2, então, finalizando a questão, seria 381 vezes 10 a quinta Pascal, ok? Então, esse é o valor que eu procuro. Ou 381 ATM, se você quiser assim, ok? Então, assim, é muito simples. A cada 10 metros de coluna d'água, eu aumento em 1 ATM a pressão, mais o 1 a nível do mar, né? Então, por isso que dá 380 e 1. Então, assim, eu consigo encontrar uma questão relativamente tranquila sobre este assunto, pessoal. Mais uma aqui, importante para a gente observar, diz assim: as figuras representam o mesmo navio cargueiro atracado em um porto, flutuando em equilíbrio em duas situações, antes de ser carregado e depois de ter sido carregado com containers. Então, antes de ser carregado, tá o navio, ok, não entendi muita coisa não. E depois de ter sido carregado? Bom, depois eu percebi que aumentou aqui as caixas e também dá para notar que o nível dessa mancha vermelha, ela afunda, o que é bem natural. Ao aumentar o peso do navio, já que o empuxo ele é DVG, e aí o navio, para equilibrar, ele precisa de força-peso equilibrando com a força de empuxo, tá vendo? Como eu preciso equilibrar esses dois caras, então eu consigo observar assim, eu preciso de mais empuxo. O empuxo é densidade. Densidade do líquido não dá para mexer, a água não vai mudar de densidade. A gravidade é constante, então eu só consigo mexer no volume submerso. Então, quando eu precisar de gerar mais empuxo para equilibrar esse peso, eu vou acabar aumentando o volume submerso. Por isso que essa faixa vermelha desceu, porque aumenta o volume abaixo da linha d'água. Olha que interessante, tudo bem? Comparando as duas situações, conclui-se que o empuxo aplicado pela água do mar no navio, o que aconteceu com o empuxo? Bom, o empuxo aumentou. Aumentou. Por quê? Pois o volume submerso se tornou maior. Dá para sacar então? Então, aumentei o volume submerso e aí, como consequência, o empuxo se torna maior também, ok? Então, nessa ideia, né, nessa brincadeira aí, a gente consegue falar sobre a força de empuxo, e ela é DVG, relembrando aqueles conceitos. Agora, sobre um outro assunto, sobre óptica, né, a gente pode comentar algumas coisas que são importantes sobre esta matéria. Primeira área que vai cair muito, né, que vai ser bastante cobrada, é a óptica da visão. Então, a gente deve entender um pouco sobre o funcionamento do olho humano. Das estruturas básicas aqui, né, que eu preciso, basicamente, se eu comparar com uma lente, o olho humano ele tem o cristalino fazendo o papel de uma lente convergente. Os raios de luz chegam aqui paralelos e esses raios convergem lá para o fundo do olho, ó. Beleza? Então, olha que interessante. Paralelo já vai direto para a retina, que seria o foco dessa lente. Isso aqui é um olho hemétrope, um olho normal. Se for um olho míope, não é assim. No olho míope, a gente tem dificuldade para enxergar de longe e a correção vai acontecer com lentes divergentes. Por que lente divergente? Porque o olho míope ele tem uma configuração um pouco diferente, né? O olho míope sozinho, esses raios de luz aqui, eles não conseguem chegar lá no fundo do olho, na retina certinho. Eles se cruzam aqui, ó, antes da retina. Se eles estão cruzando antes, eu vou promover, então, o afastamento desses raios, para que esses raios aqui não se cruzem nessa posição, a retina da pessoa está na posição errada, e aí eu consigo corrigir com uma lente divergente. A lente divergente, a função que ela tem é afastar os raios. Então, quando eles passarem aqui assim, ela vai dar uma leve afastadinha nesses raios,
e isso corrige a visão da pessoa. A quantidade de dioptrias necessária depende de cada pessoa, né? O outro caso é o olho hipermétrope. Então é a hipermetropia, que é uma dificuldade para enxergar de perto. Geralmente a gente fala assim, né? Só para facilitar o entendimento. Aí na hipermetropia a situação é um pouco diferente. Na hipermetropia, o cruzamento dos raios de luz aconteceria fora do olho. Olha lá, a retina já chegou e os raios não se cruzaram ainda. Então esse cristalino aqui ele tá fraco. Ele não está conseguindo convergir o tanto que essa pessoa precisa. Daí eu uso uma lente convergente para promover o cruzamento desses raios. Então os raios de luz passam pela lente convergente e ó, pimba, dá uma leve aproximadinha. Olha lá. Essa leve aproximadinha vai corrigir a visão da pessoa, beleza? Bom, com esses conceitos gerais assim em mente, a gente consegue resolver algumas coisas. Como, por exemplo, nessa questão ele diz, em 2022, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, realizou um estudo e projetou que metade da população mundial será míope em 2050. Segundo a pesquisa, o principal responsável a esse aumento epidêmico do problema de visão é o uso excessivo de telas. Olha aí, hein? Assinale a alternativa que define corretamente a dificuldade de visão causada pela miopia e a lente esférica corretiva necessária para o seu tratamento. Bom, miopia é uma dificuldade para enxergar de longe. Ela acontece devido a um cruzamento antecipado dos raios. E a lente corretiva é uma lente divergente. Pode ser, por exemplo, essa lente plano côncava aqui, essa lente bicôncava aqui, todas elas funcionam bem, tá? Então, lente divergente. A minha canetinha ela tá com uma sensibilidade aqui errada, por isso que a letra está saindo bem bizarra hoje, tá bom? Mas isso é uma configuração que eu vou ter que acertar depois. Então, ok, né, galera? Tranquilo até aí? Ainda sobre conceitos básicos de óptica, a gente pode comentar também sobre a reflexão, porque é sempre um tema interessante. Aqui fala, Mariana e Paula conversam diante de um espelho plano vertical que cobre parte de uma parede, conforme mostra a figura em uma visão de cima. Ao olhar para o espelho, Mariana vê a imagem de Paula na posição... Ué, como é que fica essa questão da formação de imagens? Acontece que nesse espelho, o raio de luz sai da Paula, aqui sai da Paula, reflete no espelho e chega na Mariana. Só que Mariana não sabe disso. Mariana não consegue perceber esse tipo de coisa. O nosso cérebro ele vai entender que a luz propaga em linha reta. Então, se o raio está vindo aqui ó, no olho da Mariana, é só você prolongar esse raio. Porque ele vai achar que esse raio vem em linha reta. Linha reta eu passo pelo ponto 3. Ó. Então, o raio de luz vai parecer que veio lá do ponto 3. Então, sempre a gente enxerga o prolongamento dos raios. Cuidado que existe um distrator aqui muito claro, que é o ponto 4. Se eu marcar o ponto 4, ele até faz a partir desse ponto, tá vendo? Mas ela não enxerga a menina no espelho, colada no espelho. Ela enxerga a menina dentro do espelho, gerando uma imagem virtual formada a partir de prolongamento de raios, ou seja, uma imagem que não existe, que não mostra corretamente a posição do objeto. Se eu andar até o ponto 3, a Paula não vai estar lá, tudo bem? Então isso é uma imagem falsa, uma imagem virtual. Tranquilo até aí, galerinha? Sim ou não? Bom, assim a gente consegue abordar alguns assuntos aí importantes ligados à ideia de óptica e de hidrostática, beleza? Espero ter ajudado, meus queridos. Até a próxima.